Agora eu sumi, eu desapareci. Os filtros tá de um jeito que até agora tá, não tem mais professor. Deixa eu tirar esse filtro. Aí, deixa eu sair e voltar. Ah, tá invertido a tela. Eu, eu voltar para cá. Voltou, apareci. Vamos lá, gente. Vamos lá. Continuando. A questão do orçamento, a elaboração e organização do plano plurianual da Lei de Diretrizes e da Lei Orçamentária guardará as normas e condições estabelecidas na Lei Complementar Federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e terão os seguintes prazos. Prazo: 30 de setembro do primeiro ano de mandato do prefeito eleito, o projeto de lei relativo ao plano plurianual tem que chegar à Câmara de Vereadores. Até 30 de maio, anualmente, no projeto de lei de diretriz orçamentária. E até 30 de setembro de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício seguinte. A sessão legislativa não será encerrada até a aprovação e remessa ao Poder Executivo dos autógrafos das leis, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, nos seguintes prazos. O último dia do exercício para o projeto de lei do Plano Plurianual e do Orçamento Anual. Até 31 de dezembro, até 30 de dezembro, né, porque 31 já não é considerado dia útil, até 30 de dezembro tem que estar votado o plano plurianual no primeiro ano de mandato e o orçamento anual, todos os anos. Até o dia 15 de julho de cada ano, o projeto de lei de diretriz orçamentária tem que estar aprovado. 15 de julho tem que estar aprovado, até o dia, pode ser antes, mas até esse dia. No caso de não ocorrer a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária, será considerada a lei como lei então vigente. Se não ocorrer a aprovação, a lei anterior continua vigente, só que ela não continua vigente 100%. Ela vai funcionar segundo aqui a linha D. Ultrapassado o prazo da linha C, né, anterior, no que tange ao orçamento anual, fica autorizado o executivo a executar a proposta orçamentária encaminhada na razão de 1/12, apenas no tocante de despesas, apenas para manutenção, despesa de manutenção dos serviços e contratos vigentes, até a aprovação do legislativo. Passou do dia 30 de dezembro, não foi aprovado. Em janeiro, vai parar tudo? Não. Vai poder executar 1/12, vai dividir o orçamento anterior em 12, dividir por 12, e vai executar apenas para manter, pagar despesas de manutenção e os contratos vigentes somente até ser aprovado, até ser votado pela Câmara e ser concretizado o orçamento, a lei orçamentária, e volta ao normal, vai se usar o orçamento para investimento, tudo. No caso de não aprovar, aí é só despesa de manutenção e contratos. Por exemplo, tem investimento lá, ampliação, reforma de uma escola, de um posto de saúde. Enquanto não for votado a lei orçamentária, não vai dar para fazer esses investimentos. É só para manter o serviço. Aí vai pagar as despesas de manutenção e os contratos que tem vigente, né, para o serviço continuar. Mas aí, por isso que é importante, a lei orçamentária tem que ser votada logo por conta disso. Porque
senão o sistema para, né? A engrenagem para, né? A administração é a engrenagem, né? Cada um fazendo seu papel para que o serviço público funcione, para que o serviço público atenda o seu objetivo. Qual o objetivo da educação? É formar os cidadãos, né? Os futuros cidadãos. É alfabetizar, é formar, é conscientizar, é o futuro cidadão. Qual o objetivo da saúde? Atendimento, o pleno atendimento aos cidadãos canoenses, né? A busca é o atendimento integral em a atenção básica, a primária, né, secundária e terciária, né, que é baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Precisou de saúde, o objetivo é chegar a ter esse atendimento integral, né? A gente sabe que tem as dificuldades, as questões de recurso de investimento na saúde, que na tripartição de responsabilidades, o recurso nem sempre chega, né? Que é a atenção básica, a atenção primária é com o município. Já secundária e terciária, né? Média complexidade e alta complexidade já é governo do estado e governo federal. Aí fica aquele jogo de empurra, né? Você precisa de uma cirurgia e ver como que não é tão fácil conseguir, né? Que aí é a divisão das competências, né, das responsabilidades orçamentárias na saúde. E aí, quando o orçamento não é aprovado, aí trava os investimentos, trava tudo. E aí só vai ter ali a manutenção, né, vai pegar uma parte, né, do orçamento da lei anterior, que foi aprovada, né, e vai pegar só o recurso sem reajuste, sem nada, para manutenção, para pagar as despesas de manutenção e sanar, né, isso, e ter os contratos vigentes sendo liquidados, né, sendo pagos. Aí aqui o item a linha é vedado ao Poder Legislativo rejeitar integralmente os projetos de lei, plano plurianual e do orçamento, né, não pode vetar integralmente, né. Caso não receba as propostas de lei, diretriz orçamentária e orçamento anual nos prazos, aqueles prazos até 30 de maio, até 30 de setembro. Se não chegar leis até 30 de maio de diretrizes orçamentárias e até 30 de setembro a lei orçamentária anual não chegou na Câmara, a Câmara vai considerar a lei anterior, vai considerar a lei anterior e vai reaprovar, né, a última lei chegada. Mas isso aí não acontece não. O Executivo não vai deixar de apresentar esses projetos de leis importantes, não. Mas caso não aconteça, aí a lei anterior é que vai para discussão, né? E a Câmara vai votar. Mas não é apresentada pela Câmara, né? Vocês percebem? Vai ser novamente discutida a lei anterior, mas quem apresentou a lei anterior? O Executivo. Não é que a Câmara apresentou. A Câmara, como não chegou a lei nova para ser discutida, vai se discutir e votar a lei anterior, né, como a atual. É diferente de que se a Câmara for, não, se o Executivo não mandou o orçamento, então a gente vai criar um orçamento aqui e vai mandar. Não, não é assim. É uma lei que foi anteriormente aprovada no ano anterior, que volta à discussão e a Câmara vai aprovar para a administração não parar, para o serviço público não parar o seu funcionamento. Aí vem, eu só responder aqui uma pessoa que está perguntando aqui um negócio.
Vamos lá. Parágrafo único. Serão procedidos ainda com observância às normas gerais estatuídas na Lei Complementar, Lei de Responsabilidade Fiscal, a instituição e funcionamento de fundos, a gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias e o orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara de Vereadores. Não há, não há imposição do Executivo sobre os orçamentos. Sempre o Executivo vai mandar para a Câmara e a Câmara vai debater e vai ter o processo legislativo, aquele processo legislativo que a gente viu e sabe que é o processo de entrar em discussão, debate, vão debater, vão discutir se vão acrescentar, adicionar, colocar emendas ou não, vai ser votado, né? Tem que ser votado em 2 turnos e 1 turno. Ah, 2 turnos a maioria absoluta ou é 2 terços, né? Depende da lei em si, né? A lei orçamentária, o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária são leis ordinárias, né? Que tem a aprovação pela maioria simples, né? Não precisa 2 terços em si para se votar os, os orçamentos, né? Aí a gente já viu que o legislativo não pode rejeitar a proposta orçamentária, né? Aí o legislativo vai discutir, vai debater, pode acrescentar, adicionar emendas, né? Pode retirar algo, mas não pode rejeitar o projeto como si, né? Então é importante a gente entender o orçamento não mais como uma figura apenas administrativa, uma questão de um documento contábil, mas sim um instrumento de organização, de planejamento e de execução propriamente dita, né? E sempre naquela ordem, o plano plurianual é votado primeiro, porque ele é sempre válido por 4 anos e é sempre votado no primeiro ano de mandato do chefe do executivo, para valer até o primeiro ano do mandato seguinte, sempre nessa ordem, nessa quantidade de tempo, né? 4 anos, é considerado de médio e longo prazo. O orçamento, a lei de diretriz orçamentária, ela é sempre de 1 ano, o prazo dela é de 1 ano, e ela é sempre votada no primeiro semestre, e a lei orçamentária é sempre 1 ano o prazo, e é sempre votado no segundo semestre para valer no ano seguinte, né? E a ordem é plano plurianual, depois lei de diretriz orçamentária, depois lei orçamentária anual. E nessa ordem, nessa sequência, o plano plurianual que é votado em 2025, por exemplo, agora em 2025, 2024, nós teremos eleições. Vai ser escolhido o novo gestor, a nova gestora do nosso município. Nós teremos, em 2025, a necessidade de se fazer o plano plurianual, né? Vai ter o debate, a discussão, o processo legislativo vai acontecer na Câmara de Vereadores, vai se aprovar o plano plurianual de 25, que vai valer de 26 até 29, até o primeiro ano do mandato seguinte, o plano plurianual. E a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária de 25 não é determinada pelo plano plurianual que vai ser votado em 25. A lei orçamentária e de diretrizes de 25, ela é ainda do plano plurianual de 21, que foi o plano plurianual agora da prefeita, do segundo mandato da prefeita Tainá. Em 21 foi feito o plano plurianual, que é o planejamento do mandato de 21 até 25. Ficou claro isso, gente? Eu quero que vocês não esqueçam desse detalhe. E tudo relativo ao orçamento tem que passar pela Câmara de Vereadores. Se for mudança de rúbrica, como no exemplo que a Silene perguntou, se poderia ser usado um recurso de uma secretaria ser usado em outra. Eu expliquei que
Não pode se for dinheiro de fundo, se for dinheiro que chama assim, dinheiro tarimbado, né? Carimbado, que é dinheiro daquela fonte. Não pode. Se caso seja dinheiro do FPM, que foi para uma secretaria, um projeto, um programa, e esse dinheiro não foi gasto 100% lá naquela secretaria, e uma outra secretaria já gastou o recurso que tinha para determinado projeto, determinado programa, e precisa de mais, aí pode ser feito, mandando o projeto de lei para a Câmara, e aí muda a rúbrica. Sai da rúbrica da saúde não, vamos lá, eu citei o exemplo da agricultura, né? Sai da rúbrica da agricultura e vai para a rúbrica da administração. Aí isso pode ser feito. Agora, se for dinheiro carimbado, que chama, a gente chama que é aquele dinheiro que tem um destinatário e um serviço, uma função definida. É, no caso, o Fundeb. O dinheiro do Fundeb, ele é educação. Do dinheiro da educação, do Fundeb, não pode ser gasto para, por exemplo, consertar estrada, para fazer estrada. Não pode ser gasto dinheiro da educação para fazer estrada. Não pode ser gasto dinheiro da educação para saúde, entendeu? Que aí é verba carimbada. Já o FPM, que é o recurso do município, né? E aí o orçamento é dividido, esse FPM, ele pode ser feito ajustes desde que passe pela Câmara. Se a Câmara, se acabou o recurso e o município precisa de um crédito extra, um crédito suplementar, tem que passar pela Câmara de Vereadores, né? Porque tudo tem que se passado pelo processo legislativo, né? E aí vai ter a discussão, vai ter a votação, né? E aí, esse passar pela Câmara, sempre antes de ir para a plenária, tem que passar pela Comissão Especial de Fiscalização Permanente, né? A Comissão de Fiscalização que vai primeiro discutir e debater na comissão para depois ir para plenário a discussão, né? Aqui nós temos uma questãozinha. O orçamento público é um instrumento de planejamento do governo que destaca as despesas e as receitas da administração pública. Com base nos expostos, analise. O orçamento público é composto pelo plano plurianual, pela lei de diretriz orçamentária e pela lei orçamentária anual. Pelo jeito, a nossa resposta já é a letra A, né? Concorda que o orçamento público é justamente isso. Mas vamos analisar as outras alternativas para a gente ver. O ciclo orçamentário é estrito e se divide em 5 etapas. Já viu que essa não está errada, né? A letra C em 4 etapas, 4 partes. Já viu que está errado, né? Letra D. O processo de alocação de recursos no orçamento ocorre etapas de projeção das metas, despesas, apuração das... Não, não tem nada a ver isso, né? E letra E. O controle externo do orçamento é realizado de modo independente pelo Congresso Nacional. Olha, o Congresso Nacional vai estar realizando. é, Não é, né? A nossa resposta é letra A mesmo, né? Letra A mesmo, a nossa resposta. Os orçamentos em si ainda caberá à comissão especial de fiscalização. O que é que cabe à comissão? Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo, né? Apresentados anualmente o Executivo Municipal, né? Sendo que, quais são esses projetos? O plano plurianual no primeiro ano de mandato, a lei orçamentária, a lei de diretrizes, né? Se foi pedido uma suplementação, uma complementação, um crédito, também vai ter que passar pela comissão e ela vai emitir esse parecer. Se foi feita alteração de rúbrica, tirou recurso previsto para uma secretaria que possa ser transferido para outra, houve, vai ter que também ser emitido parecer pela comissão de fiscalização. Examinar e emitir parecer sobre planos, programas previstos na lei orgânica, exercer acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais atuações da Câmara, das demais comissões da Câmara de Vereadores, né?
A função da Câmara, da Comissão de Fiscalização é estar sempre em constante fiscalização do recurso público, né, dos orçamentos. As emendas serão apresentadas na comissão especial, que sobre elas emitirá parecer, né? Antes de ir para plenário, a comissão especial emite a emenda o parecer sobre a emenda que os vereadores podem fazer no orçamento, né? As emendas aos projetos de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis diretrizes orçamentárias, né? A lei do orçamento anual, tá lá, uma emenda é feita, ela tem que ser baseada na lei de diretrizes orçamentária e ser baseada no plano plurianual. Se não for baseada nas duas leis, não vai passar. Que indiquem o recurso necessário, admitidos apenas proveniente da anulação de despesas, fluidos que incidam sobre dotação pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferência tributária, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissão, né? Quando encontra um erro ou uma omissão, a Câmara pode corrigir, né? Com o dispositivo do texto. As emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária não podem ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Se a lei orçamentária não for compatível com a lei de diretriz orçamentária, não vai. E se a lei de diretriz não for compatível com o plano plurianual, também não vai, né? Tem que estar em consonância, né, com os dois planos. Questão 75, nós temos quatro itens, né, sobre o orçamento. Ainda, o orçamento público é um plano governamental que se renova a cada ano. Orçamento público, quando fala orçamento público, ele está se referindo à lei orçamentária, né? A lei orçamentária, envolvendo os interesses da população em geral, independente de classe social, além dos interesses dos setores produtivos do país, como a agricultura, a indústria, os serviços. Atualmente, o orçamento deixou de ser um mero documento de caráter contábil e administrativo, para espelhar toda a vida econômica da sociedade, constituído em um importante instrumento dinâmico do Estado a orientar sua atuação sobre a economia. Considerando as características do orçamento público, analise as afirmativas a seguir. 1. Item 1. Funciona como um plano para ordenar e coordenar o funcionamento estatal, direcionando e dando previsibilidade às ações governamentais. O orçamento é um plano, concordam comigo? É um plano, né? Um projeto de lei que organiza as finanças, organiza as despesas também, né? Define. Dá para prever, dá para você fazer uma previsão analisando o orçamento, dá para prever o que o governo vai fazer? Sim, sim. Exatamente, né? Então, essa item 1, todo está correto, né? Aí o item 1 correto, a gente já se livra aqui da letra D, né? A letra D já não pode ser a resposta que diz que o 1 não está entre os corretos, né? Pode ser A, C, D ou E, mas a gente já se livrou de uma. Aí vamos analisar, possivelmente analisando por aqui, possivelmente o 2 está correto também. Que tem o 2 na A, tem o 2 na C e tem o 2 na E, né? Possivelmente o 2 estará correto, mas vamos analisar o particular ou não, né? Ou não. Esse não aqui já deixou a questão, e aí que a gente já sabe a resposta, né? Já vai nos dar a resposta. A resposta vai ser a letra D. Vamos confirmar. O particular não detém condições de tomar decisões. Se você, ao analisar o orçamento, você percebe e vê a previsibilidade que o governo vai gastar o dinheiro no público no ano seguinte, e você, como particular, você tem condições de tomar decisão. Se você quer vender
ao município, você é um empresário do ramo de alimentação de buffet, um empresário de buffet, de aqueles coffee breaks que aí você vê no orçamento do município que vai ser gasto 1 milhão no ano com, com contratação de buffet. Você, como empresário, você pode tomar a decisão, se organizar, organizar a sua empresa, tá, com todas as certidões, acompanhar no site do município a, a abertura das licitações e concorrer à licitação para vender e fornecer os produtos que a sua empresa fornece. E, sabendo do orçamento, você não tem condições de fazer isso? Tem, né, gente? Tem, você tem condições de fazer. E aí, esse não deixa a questão errada. Aí vocês observem, olha, a primeira a gente acertando, na segunda a gente já identificou a resposta. Não precisou nem você analisar as outras duas alternativas, que você já sabe que a resposta só pode ser a letra D, né? Uma vez que a 2 está errado e a 2 tem na A, tem na C e tem na E, né? Então a gente tem que aprender a fazer questões, porque geralmente as questões que têm 4 alternativas, elas são elaboradas que quando a gente vai eliminando as alternativas, a gente vai é, respondendo algumas dos itens. A gente nem precisa ler todos os itens. Muitas das vezes acontece isso. Isso é comum acontecer. Aí vamos confirmar se o 3 é realmente correto, né? Ou a questão tá possível de ser anulada. É um instrumento hábil, que é um instrumento hábil? O orçamento, né? Que produz influências na economia e na sociedade, conforme os interesses e as ações do poder público. Correto, né? Isso é correto. Aí o orçamento, no item 4 é um mecanismo utilizado para organizar as receitas e as despesas públicas que são consideradas meios para a concretização dos planos governamentais. Também correto, né? Então, o 3 e o 4 realmente está correto. Parágrafo o quinto aqui, o Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara de Vereadores para propor modificações nos projetos a que se refere esse artigo. Quais são os projetos? Plano Plurianual, Lei Orçamentária e Lei de Diretrizes. Essas modificações são feitas e podem ser feitas sempre que o município, o executivo perceber que precisa ser alterado, corrigido algo, mas isso só vale essa alteração se não for iniciada a votação na Comissão Especial de Fiscalização, né, o projeto ainda. Por exemplo, mandou até dia 30 de maio a Lei de Diretriz Orçamentária. Mandou no dia 20 de abril o projeto. Mais de 30 dias antes, né? Mais de 30 dias antes. A Comissão de Fiscalização ainda não iniciou a discussão, ainda não iniciou a análise do projeto. Aí foi percebido que precisava fazer uma alteração. Aí o executivo manda uma mensagem, né, envia uma mensagem para a Câmara pedindo a alteração. Não iniciou a votação, vai ser feita a alteração, a comissão vai analisar já o projeto corrigido, né? Se já iniciou, aí vai a correção vai ser no decorrer da aprovação, aí vai ser por emendas, né, de vereadores, e o executivo é que vai ter que se organizar para apresentar essas correções. Parágrafo 6º, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativos, será igual a 8% do somatório da receita tributária das transferências previstas no parágrafo 5º, e artigos 153, 158 e 159 da Constituição,
realizado no exercício anterior. Toda a despesa da Câmara em si é, inclusive com o subsídio dos vereadores, será igual a 8%. Esse artigo eu levei para a dona Leônia para questionar em si. Aí a dona Leônia falou que 8% é o total de recurso que entra na. Que ainda, eu não entendi ainda a explicação que a dona Leônia me deu, na realidade. Eu fiquei de conversar com um advogado amigo meu e acabei esquecendo de tocar no assunto. Mas eu vou mandar agora essa, essa questão do 8% aí, que lá embaixo tem 6%. Eu vou pedir a uma prima minha que é advogada a explicação sobre isso. E cá embaixo vem falando que é 6% aqui, aqui. Aí eu vou pedir essa explicação, vou mandar, vou logo perguntar logo a ela, né? Não, já aperrei aqui a doutora, a prima minha que é advogada, para ver o que ela vai me responder. Que eu não entendi bem não o que a dona Leônia quis dizer. Ela falou que essa parte do 8% é a despesa, o, a Câmara não pode ultrapassar 8%. Mas cá embaixo fala em 6%. Aí eu fiquei boiando nessa história. E aí depois chegou gente e ela nem conseguimos terminar o assunto. Mas quando a doutora, a advogada, minha prima, responder, aí a gente vai ter uma ideia do que seja, né? Assim, mais ou menos que eu consegui ainda absorver da dona Leônia é que a despesa total da Câmara, do Poder Legislativo, não pode ultrapassar 8% de toda a receita que o município tiver. E os 6% seria somente com pagamento de funcionário. Só o pagamento do funcionário e o salário de vereadores. Aí as outras despesas seria 2%. Mas aí eu fiquei sem compreender porque a receita para cidades que têm até 50 mil habitantes, a cidade que possui até 50 mil habitantes, o repasse do município para a Câmara é de 6% do FPM. Aí eu fiquei sem entender, 8 com 6 e o repasse é 6%, aí sinceramente bugou o tic-teco aqui. Mas quando tiver a resposta,
Aí nas próximas aulas, a gente vai tirar essa dúvida. Aí aqui na letra A, com relação ao orçamento, o que que considera crime de responsabilidade do prefeito? Com relação ao orçamento, é considerado crime de responsabilidade do prefeito o prefeito efetuar repasse que supere os limites desse artigo aqui, ou seja, é 8% para repassar, ou é 6% para repassar para a Câmara, que se dá essa confusão, que por até 50 mil habitantes é 6% o repasse, mas aqui fala em 8%, eu fiquei voando nisso, mas o prefeito não pode repassar maior nem menor, não pode repassar nem mais nem menos, é o que determina a lei. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês também é crime de responsabilidade, né? Superar o repasse é crime, não enviar até o dia 20 é crime, e enviar menos do que o limite obrigatório também é crime. Aí vem uma questãozinha falando sobre orçamento, representada em lei orçamentária anual. A Lua pode ser bem conceituada. O que é a Lua? Conjunto de valores para o equilíbrio da situação líquida do Tesouro. Alocação de receita e despesa para atender despesa de capital. Meio de previsões em função do comportamento da economia. Demonstração das intenções de governante nos atendimentos priorizados. Instrumento com previsibilidades e limites com vista ao equilíbrio fiscal. Qual desses 5 itens é mais compreensível para a lei orçamentária? Letra E, né? É, Letra E. Instrumento de previsibilidade com limites vista ao quê? Visto o quê? Ao equilíbrio fiscal, né? A organização do orçamento. Aí vem, a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com a folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores. Mesma regra é para o município, né? O executivo não pode gastar mais do que 70% do seu recurso com pagamento de pessoal, né? Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeitar o parágrafo segundo. Desrespeitar o parágrafo segundo. Qual é o parágrafo segundo? Vamos olhar aqui. Quarto. Segundo aqui. As emendas, se as emendas foram feitas na comissão especial e o presidente não apresentar essas emendas na hora da votação, é considerado crime de responsabilidade por parte do presidente. Aplica-se aos projetos previstos neste artigo, no que não contrariar o disposto, as demais normas relativas ao processo legislativo, né? É aquela questão. Primeira votação, segunda votação, né? Aí é lei ordinária, é maioria simples, né? Não precisa ter 2/3 para a votação do orçamento. Os recursos que, em decorrência do veto, emendas ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme mediante créditos especiais ou suplementares. Tem um recurso que foi vetado, ou que foi rejeitado, ou que tinha algum erro e não foi corrigido, esse recurso fica voando no orçamento, né? Aí, como é que vai deixar ele presinho? Vai deixar ele correspondente a uma despesa através de pedido de créditos especiais ou créditos suplementares. Aí pode ser feito. Duas questãozinhas aqui. O orçamento público é um instrumento vital à gestão administrativa, possibilita a transparência e o controle dos gastos governamentais, bem como a eficiência da alocação dos recursos públicos. E em 78, o conceito de orçamento público modifica-se ao longo do tempo em razão das mudanças sofridas na função do próprio orçamento. Vamos responder essas duas e a gente fica por aqui.
no orçamento aqui, dos orçamentos, artigo 80. As duas estão certas, uma está certa, a outra está errada. Estão respondidas já, né, aí? Aqui, é certo ou Sim, tá. errado? Não, a primeira é A certa, primeira está certa. A a primeira está segunda certa. é errada. Não, A a segunda segunda, é certa também. a A segunda é segunda, certa. a É segunda certa, está certa certa. também. Está certa também. As duas estão certas. O orçamento muda no decorrer do tempo. Vocês lembram que no início o orçamento era apenas um instrumento contábil, um instrumento administrativo, Lembrei. e de repente o orçamento se Sim, transformou num órgão de planejamento, de organização Sim, que ele muda ao longo do e, tempo, né? e de execução, né? Houve uma mudança ao longo do tempo, né? Ele deixou de ser um instrumento apenas de contábil para se tornar realmente um instrumento de planejamento, de organização, de controle e de execução. Que você sabe que está previsto o recurso para ser gasto no ano com a merenda escolar, você sabe que aquele recurso vai ser utilizado para a merenda escolar. Aí você pode acompanhar se o recurso foi gasto, você pode acompanhar, o agricultor pode acompanhar se, eh, eh, quando abrir o edital, para ele se tornar um dos fornecedores da merenda escolar, né, naquela parte do mínimo 30% de agricultura familiar. Tudo isso é graças à mudança do orçamento de um instrumento de fantasia, que antigamente era, né? Estava lá com o camarada, o executivo colocava que ia fazer coisas estrambólicas, grandiosas, e não fazia e não dava em nada. Não dava em nada. Só que agora não. Agora tem que fazer com teu pezinho no chão e colocar o que vai fazer e tem que fazer aquilo. Tem que fazer com que aquele recurso, a sociedade possa acompanhar o seu uso. É essa mudança que ele está se referindo aqui. Aí a gente fica aqui no artigo 80, para a próxima aula a É bom ok. gente... que seja Boa fiscalizado, né? noite. Essas questões aí, Exatamente. né? Que existe É, muita irregularidade, né? aí, exatamente. Entendeu? Aí hoje o orçamento, ele é bem amarradinho justamente para diminuir isso, né? Para tentar organizar. A aula foi lei orgânica, a Leandra. Aí a gente fica por aqui por hoje, né? Vocês tenham uma boa noite. Boa noite.